Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2022, são 19 horas e 41 minutos. Nós estamos transmitindo esse encontro de estudos diretamente da cidade de Jaú, em nome da Sociedade Jauense de Estudos Espíritas. O livro é o Livro dos Espíritos. A parte que nós estamos estudando é a introdução ao estudo da doutrina espírita, no seu item 7, parágrafo quando as crenças espíritas estiverem vulgarizadas. Lá, 4 ou 5 parágrafos depois do início desse item 7. Quando as crenças espíritas estiverem vulgarizadas. Muito bem. Vamos então começar o nosso estudo. Ele diz o seguinte: quando as crenças espíritas estiverem vulgarizadas, quando forem aceitas pelas massas, o que a julgar pela rapidez com que se propagam não estaria muito longe, dar-se-á com elas o que se tem dado com todas as ideias novas que encontram oposição. Os sábios se renderão à evidência. Eles a aceitarão individualmente pela força das circunstâncias. Até que isso aconteça, seria inoportuno desviá-los de seus trabalhos especiais para constrangê-los a ocupar-se de coisa estranha, que não está nas suas atribuições nem nos seus programas. Enquanto isso, os que, sem estudo prévio e aprofundado da questão, pronunciam-se pela negativa e zombam do que não concordam com a sua opinião, esquecem que o mesmo aconteceu com a maioria das grandes descobertas que honraram a humanidade. Arriscam-se a ver os seus nomes aumentando a lista dos ilustres negadores das ideias novas, inscrito ao lado dos membros da douta Assembleia que, em 1752, com estrondosa gargalhada, recebeu com estrondosa gargalhada o relatório de Franklin sobre os para-raios. Benjamin Franklin. É dele que ele está falando aqui. Julgando o indigno de figurar entre as comunicações da pauta. E daquela outra vez, a França, daquela outra que fez a França perder as vantagens da navegação a vapor, ao declarar o sistema de Fulton um sonho impraticável. Veja, as sociedades doutas, os doutores daquela época, se negaram a aceitar hoje que duas coisas que são extremamente importantes para a sociedade. Quem de nós conseguiria viver sem a capacidade motriz da força motriz gerada pelo vapor e do para-raio, né? Seríamos vítimas ainda, teríamos milhares de mortes todos os dias no mundo inteiro sem o para-raio, né? E os doutores daquela época negaram, deram risada daquilo que Benjamin Franklin sugeriu e o que Fulton sugeriu para mover, por exemplo, um navio, né? Fulton foi diante dos doutores daquela época e falou: é possível a gente navegar através da força motriz gerada pelo vapor. E o pessoal deu risada, né? É impraticável, não existe. Como é que vapor de água vai mover alguma coisa e tal, né? A mesma coisa ele fala a respeito da doutrina espírita, né? E é verdade, é verdadeiro isso, né? Porque os espíritos, eles são criaturas que estão aí. Não entra, né, Dani? A Dani está reclamando aqui que não entra, simplesmente não entra. Não sei porquê, viu, Dani? Eu não sei o que te dizer, viu? Eu não tenho nenhuma chamada sua aqui, não tenho nenhuma solicitação sua aqui.
E não sei como resolver essa questão, sinceramente, não sei. Mas, de qualquer maneira, você está assistindo aí pelo YouTube e a gente fica grato pela sua participação. Acontece o mesmo com a doutrina espírita, como eu estava falando, né? Não há como negar a existência dos espíritos. Os espíritos estão presentes, eles ombreiam conosco. Não estão nem em colônia espiritual, nem em lugar nenhum. Estão conosco, ombreando no dia a dia, nos influenciando através do pensamento, como nos influenciam os encarnados, da mesma maneira, né? Influenciam os desencarnados, até de maneira muito mais sutil, sem que nós percebamos, vão incutindo ideias, né? Às vezes as pessoas estão fragilizadas por algum momento que estão vivendo, momento de dificuldades financeiras, dificuldades na sociedade, dificuldades nas empresas, dificuldades com qualquer circunstância da vida, e eles se aproveitam daquele momento para influenciar ainda mais os encarnados, né? Então nós estamos sujeitos a essa influência. O que é melhor? Nós sabermos o que está acontecendo, termos consciência do que está acontecendo e nos livrarmos disso através da mudança do nosso próprio pensamento, da melhoria do nosso próprio pensamento, ou simplesmente ignorar? Ignorar não resolve coisa nenhuma. Ignorar não resolve nada, né? A nossa sociedade ignora um monte de coisa e as coisas continuam acontecendo. Eu não discuto religião. Enquanto as pessoas pensarem assim, os malandros, né, que comandam as religiões por aí, que enganam um monte de gente, vão continuar pregando, entre aspas, a palavra de Deus. Enquanto as pessoas não me metem em política, enquanto isso, os corruptos continuarão conduzindo a política no mundo inteiro. Então, é melhor ter o conhecimento, é melhor nós não sermos ingênuos, porque ingenuidade custa caro. Não há demérito nenhum em revelar a verdade. A verdade, ela tem que surgir. Aliás, Jesus disse assim, nada do que está oculto vai deixar de ser revelado. Uma hora é revelado, uma hora a verdade aparece. Mentira tem perna curta, né? Os antigos diziam, né? Meu pai, minha mãe dizia para mim, cuidado, não minta, porque mentira tem perna curta. Isso vale para qualquer circunstância, para qualquer coisa na nossa vida. E assim é com os espíritos também, né? Os espíritos existem. O homem, a partir do momento que perde seu corpo físico, aliás, eu quero aproveitar aqui o vídeo para render uma homenagem a um companheiro de São Paulo que desencarnou no último dia 21 de fevereiro, de janeiro, aliás, 21 de janeiro passado, eu fiquei sabendo ontem somente, Éder Fávaro, da Rádio Boa Nova de Guarulhos, ele desencarnou, nosso carinho, nosso respeito a ele. Eu conheci o Éder pessoalmente, era uma pessoa extraordinária, dedicou a sua vida à doutrina dos espíritos, dedicou e fez um trabalho extraordinário de divulgação, de esclarecimento e tal, e ele merece a nossa homenagem, o nosso carinho. E o Éder perdeu o seu corpo físico. Hoje o Éder é um espírito encarnado, que certamente recebeu das mãos do Criador a paga pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu empenho em mudar-se a si mesmo e procurar auxiliar a mudança da sociedade para uma sociedade melhor. E assim somos todos nós. Um dia seremos espíritos desencarnados e estaremos aí no meio da sociedade, ajudando ou prejudicando, inspirando o bem ou inspirando o mal, não é? Influenciando para o bem ou influenciando para o mal. Então, não há razão nenhuma para que nós continuemos a ignorar esta realidade. É disso que Kardec está falando. O dia em que a sociedade, os homens, de modo geral, ocupar-se dessa realidade, o mundo muda. A ciência, por exemplo, a ciência médica começa a mudar por aí. Que a ciência médica não se ocupa do espírito. Ele se ocupa de todas as reações e de todas as manifestações físicas. A ciência médica não leva em consideração a alma, não leva em consideração o espírito.
que está ali encarnado naquele corpo. Como é que pode, né, alguém que se forma em psicologia, né, não aceitar a existência do espírito? É uma coisa absurda até de a gente imaginar, né? A pessoa trata com aquilo que transcende o corpo, que são os sentimentos e o pensamento. Aliás, a ciência já provou que o pensamento não é uma coisa física, né? A inteligência, eles não sabem nem o que é, eles atribuem aos cromossomos a inteligência humana. Vê se tem cabimento uma coisa dessa, né? É uma contradição. É uma contradição, é um absurdo. A ciência ainda tateia no escuro, como cego, né? Bastava que a ciência se ocupasse em estudar, pelo menos, né, dar a devida atenção a estas verdades que estão claras nesse livro, por exemplo, o livro dos Espíritos, estão claras. Que se ocupem disso. Já tem muitos que se ocupam, né? Nós temos aí associações de médicos espíritas e tal, que levam muito isso em consideração e tudo mais. Mas tem muita bandalheira pelo meio, tem muito médico espírita que acredita em colônia espiritual, esse tipo de coisa que foi divulgada, começou a ser divulgada na década de 40 para cá, e que acaba atrapalhando muito a divulgação da realidade espírita, das leis que regem o universo, né? E essas leis são as que regem a nossa vida, né? Lei de reencarnação, causa e consequência, e outras que regem a nossa vida. Mas o fato é esse, né? Os homens precisam mudar a sua narrativa, precisam levar em consideração esta realidade que transcende, que vai além, né, da nossa realidade material, que é uma realidade pequena, uma realidade mesquinha, é uma realidade que não fala nem de perto aquilo que é o espírito. O espírito está muito acima da realidade humana, da realidade que nós conhecemos. Né? Mas vamos lá. Ele continua dizendo aqui o seguinte: não obstante, eram questões de alçada da ciência. Se essas assembleias, que contavam com os maiores sábios do mundo, só tiveram zombaria e sarcasmo para as ideias que ainda não compreendiam, e que alguns anos mais tarde deveriam revolucionar a ciência, os costumes e a indústria, vamos esperar que uma questão estranha aos seus trabalhos pode ser melhor aceita, né? Que tanto o para-raio quanto a força motriz gerada pelo vapor eram coisas materiais que poderiam ser verificadas com a maior facilidade. E eles zombaram disso. Então, o que dirá de coisas que estão acima ou além das experiências materiais, né? Então, é por isso que até hoje não é aceita de bom grado e há uma zombaria muito grande em relação a isso, né? Zombam mesmo, fazem chacota mesmo, né? Que não é ciência, que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com ciência mesmo. A ciência material trata de coisas materiais, a ciência espírita trata do espírito, né? Da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com os encarnados. É assim que define Kardec a ciência espírita lá no livro que é o Espiritismo. Então, não há como cientista humano, se ele não se debruçar com calma, com tranquilidade, com a devida atenção, dando tempo para o entendimento dessa questão, ou então vai ficar ignorante o resto da sua encarnação e vai reencarnar em outra oportunidade para tentar aprender aquilo que ele não quis aprender, a obviedade que ele não quis aprender nessa encarnação. Ele continua. O lamentável em relação a essa falta de interesse das pessoas em conhecer o Espiritismo, o lamentável não é nem a descrença pela doutrina. O lamentável é as pessoas não se dispuserem, ou não se disporem, em caso, a se abrirem para começar um processo de compreensão disso. Né? Tem medo, né, Alexandre? O medo é natural. Há um fechamento mental, um bloqueio mental, assim, de uma forma tão absurda, né, Luiz? Ou seja, as pessoas simplesmente elas não aceitam que possa existir um outro caminho. É o medo natural gerado pela influência que o ser encarnado recebe aqui nesta terra. Antes de eu continuar meu comentário, eu quero dar uma boa noite aqui a Isabel
a Feitosa, lá do Rio Grande do Sul, ela está lá em Rio Grande do Sul, pertinho de Porto Alegre, Novo Hamburgo, e está conosco. Ela é uma companheira, ela frequentou a Associação Jauense de Estudos Espíritas, é uma companheira muito querida, está desejando uma boa noite a todos aqui. E também a minha prima Simone Oliveira, filha de um primo meu, muito querida também, está desejando uma boa noite aqui a todos nós. Uma boa noite a ela também. Bem-vinda, viu, Simone? É um prazer tê-la aqui conosco. Boa noite. Eu ia comentando que é natural esse medo, esse receio. O espírito encarna, quando ele vem do mundo espiritual, ele vem com essas ideias. Ele sabe que ele é um espírito. Ele sabe das coisas espirituais. Ele sabe da vida espiritual. Mas o que acontece quando chega aqui na Terra? Ele se defronta com uma sociedade totalmente materialista, que somente dá valor às coisas materiais, a aquisição dos bens materiais. Então ele ouve da mãe e do pai o seguinte: você tem que ser o primeiro na escola, você tem que vencer o seu coleguinha, só vence na vida quem tem, só vence na vida quem tem diploma e quem tem o primeiro lugar, quem vence os outros. Aí ele chega na igreja, o padre diz a mesma coisa. Diz para ele o seguinte: você só vai ser salvo se você pegar uma parte do seu dinheiro e dedicar a Deus, e dar para a obra de Deus, e não sair dessa religião, porque essa aqui é a religião secular, é aquela que foi estabelecida por São Pedro, né, para ser a salvação do homem. Pô, o cara fica nesse... Junta-se a isso o esquecimento que ele traz nessa vida espiritual. Exatamente, esquecimento natural, né? Aliás, esse esquecimento, ele é natural, mas ele é parcial, porque o homem intui essa ideia. O homem intui que ele é um espírito, ele intui a existência de Deus. Muitas vezes, o homem nega a existência de Deus, ele é um ateu, mas ele é um ateu graças a Deus. Ele é um ateu que tudo que ele queria era acreditar. Tudo que ele queria era ter confiança nessa ideia. E ele tem intimamente essa ideia. Intimamente ele sabe da existência de Deus. Intimamente ele sabe que algo transcende. Ele só não sabe que nome dar a isso e como confiar neste Deus antropomórfico apresentado pela sociedade materialista. Esse Deus que tem humor, esse Deus que se vinga, esse Deus que pune, esse Deus que troca com o homem. Tem dia que ele levanta de bom humor e ele aceita aquilo que o homem oferece, e tem dia que ele privilegia mais um do que o outro. Ele vai para, peraí, a minha inteligência não aceita mais esse tipo de coisa. A minha inteligência está acima disso, eu não aceito esse Deus. Né? Eu declaro sempre o seguinte: se não fosse a doutrina espírita me apresentar o Deus misericordioso, bom e justo que ela mostra, eu seria ateu de carteirinha. De carteirinha. Não aceito esse Deus que é judaico, esse Deus que é apresentado por Moisés. Aliás, Jesus vem exatamente para quebrar esse modelo, para quebrar esse paradigma. Né? Porque é um absurdo o homem, e ainda hoje, o homem aceita mais o Deus bíblico, o Deus antropomórfico, que o Deus de Jesus. E Jesus está acima de Moisés. A gente pode dizer que Jesus está acima de Moisés, e a doutrina espírita, que é do próprio Jesus, trazida por ele, ditada por ele, através dos Espíritos superiores, está acima do próprio Jesus encarnado há 2000 anos atrás. Porque ele pega a sua própria mensagem de 2000 anos atrás, amplia e explica melhor. Então a gente pode dizer que o Espiritismo está acima da própria mensagem de Jesus, sem perder a sua essência, sem perder aquilo que Jesus próprio pregou, né? Porque ele pega a sua mensagem, amplia essa mensagem e explica esmiuçadamente aquilo que ele quis dizer. E o homem moderno, por comodismo, por não querer se atualizar e não querer se esclarecer, não vai em busca desse conhecimento, não vai em busca daquilo que Jesus ensinou e daquilo que ele ensina na própria doutrina espírita, né? Ficando
lá atrás, achando que Deus é isso aí mesmo, que o homem tem que ser salvo, que o homem, se ele não fizer aquilo que agradar a Deus, ele vai ser condenado ao fogo do inferno, e coisas do gênero. Né? E a coisa permanece aí marcando passo, as pessoas permanecem marcando passo e ficando estacionárias no progresso das suas ideias ainda hoje. Né? Mais de 2.000 anos após a vinda de Jesus e 6 ou 7 mil anos após a vinda de Moisés, o que é um grande absurdo. Né? A gente eu não procuro influenciar ninguém, assim como Kardec não procurou influenciar ninguém a aceitar as ideias espíritas, porque as ideias espíritas elas não precisam de gente que faça proselitismo. Né? O proselitismo dentro da doutrina espírita é algo totalmente colocado totalmente à parte, não há a menor necessidade. As pessoas que se debruçam para estudar essa doutrina, elas vão aceitar as ideias espíritas, as ideias do próprio Jesus, pela racionalidade delas, né, pela lógica dessas ideias. E assim é que a coisa é. Mas como uma pessoa que recebe como informação de pai, de mãe, de avô, de tio, do próprio padre, daqueles que frequentam a igreja, que doutrina espírita é uma coisa do demônio, uma coisa do diabo, né? Eles aceitarem se debruçar sobre essas ideias e estudá-las. A não ser que aconteça, né, na vida dessa pessoa alguma coisa que o leve à busca de respostas para aquilo que está acontecendo com a vida dela. Como acontece com a maioria das pessoas, como acontece com a maioria daqueles que buscam na doutrina espírita o consolo para os seus questionamentos, para os seus problemas. Né? Além disso, também outro fator que nos deixa bastante assim, talvez entristecidos, né, seja o fato de pessoas que se dizem espíritas, que são muitas vezes dirigentes de centros espíritas, e que acabam utilizando informações que vêm de romances e que acabam levando tudo que podem levar para dentro de um centro espírita, menos a doutrina. É verdade. A gente, quando fala de se debruçar sobre o conhecimento espírita, se fala exatamente em se debruçar sobre o livro dos espíritos. Né? Aliás, no centro espírita, o livro dos espíritos é um livro que fica ali na prateleira para ser vendido e que as pessoas compram para se desincumbir com a própria consciência. Você tem o livro dos espíritos em casa? Tenho. Você já leu o livro dos espíritos? Eu já li algumas vezes, mas já estudou? Não, nunca. Tem um caso que aconteceu com o seu Milton Felipe, e eu vou citar esse caso porque ele contou para mim pessoalmente, foi muito interessante. Ele foi algumas vezes fazer palestra em Poços de Caldas. E todas as vezes que ele ia, as pessoas disseram, fulano de tal, doutor fulano de tal, ele era, acho que um dentista, se não me falha a memória, ele quer conversar com o senhor e debater as ideias de André Luiz com o senhor. Né? Ele falou, tá bem, quando houver uma oportunidade, nós podemos fazer isso. E numa dessas oportunidades, quando ele foi a Poços de Caldas, ele foi recebido pela pessoa que eu recebia lá no Centro Espírita, e depois ele ia para a casa dessa pessoa, jantar, depois da palestra, ele jantava e dormia na casa dessa pessoa, ao invés de dormir em hotel, como ele fazia aqui na minha casa. E que ele chegou na casa dessa pessoa, estava lá o doutor fulano de tal, aguardando ele, com uma pilha de livros de André Luiz ao lado dele, sentado no sofá, uma pilha de livros de André Luiz ao lado dele. Ele chegou, foi apresentado para o jovem, era um jovem de 30 e poucos anos, apresentado para o jovem e tal. Ele, eu estou aqui para debater as ideias de André Luiz com o senhor. Eu falei, muito bem. O senhor já estudou a obra de Kardec, os 5 livros das obras básicas de Kardec? O senhor já leu? Ele falou, li. E estudou? Ele falou, não. Então vamos fazer o seguinte, o senhor primeiro estude essas 5 obras, depois nós debatemos aquilo que o senhor quiser. Destruiu simplesmente. Não é somente isso. Destruiu a narrativa do sujeito, porque não tem como debater qualquer assunto em relação à doutrina dos espíritos
se você não tiver um conhecimento mínimo, básico, elementar dessa ciência. E isso serve para qualquer ciência. Por exemplo, jornalismo é uma ciência. Como é que alguém pode discutir jornalismo ou a ação de um jornalista se não tiver um conhecimento mínimo, básico, daquilo que é jornalismo? Isso vale para o jurista, isso vale para o médico, isso vale para o físico, isso vale para o matemático, isso vale para o astrólogo, isso vale para qualquer ciência. Como é que você vai discutir a ciência do sujeito se você não tem conhecimento mínimo daquela ciência? Não basta o sujeito ter um diploma acadêmico para se dizer espírita. Não basta. O fato de ele ter um diploma acadêmico não significa que ele tem conhecimento da doutrina espírita. Ele precisa se debruçar sobre os livros desta ciência, e os livros que falam desta ciência são livros de pesquisa. Romance é apenas um método literário usado pelos escritores para falar aquilo que eles quiserem falar. E a licenciosidade permitida por um livro de romance é enorme. Em qualquer livro de romance que fale a respeito de qualquer assunto, não guarda nenhuma ligação com a verdade daquele assunto. Aliás, ele não tem a obrigação de guardar. Romance aceita qualquer coisa. Aliás, é permitido para o romance relatar aquilo, o romancista relatar aquilo que ele quiser. Ele não tem obrigação nenhuma de guardar relação com a verdade. E isso vale para os romances espíritas. Você pega aquele livro Violetas na Janela. Aquilo é o cruzamento do jacaré com a máquina de escrever. É brincadeira aquele treco. E o pessoal leva aquilo em altíssima consideração, achando que aquilo é a expressão da realidade do mundo espiritual. E é impressionante como as pessoas gostam de ser enganadas. É impressionante. Se ela ler apenas a introdução, como nós estamos estudando aqui, do Livro dos Espíritos, ela destrói aquela farsa. E é um dos livros, best-seller, é um dos livros mais vendidos dentro da literatura espírita. É impressionante. Uma outra coisa que é muito curiosa muitas vezes os próprios médicos dos centros espíritas, quando recebem as informações que são absolutamente infundadas, né, por parte de espíritos que, por desconhecimento até mesmo da própria vida espiritual, trazem informações que não procedem. E aí eu não quero nem voltar ao tema das cidades espirituais, do umbral, etc., porque são informações que chegam a esse método, e muitos deles conhecidos, que acabam repassando essa informação, e muitas vezes isso passa a ser verdade, né, para muitas pessoas. É outro absurdo, né? Que vai no mesmo caminho dos romances. Mas é natural que isso seja assim, porque a informação que ele recebeu quando ele chegou no centro espírita era uma informação distorcida. E uma vez que você aceita uma fantasia, vale qualquer fantasia. Vale qualquer fantasia. Você aceita lá o Violetas na Janela, os livros da Zíbia Gasparetto, e olha que a Zíbia Gasparetto ela foi muito honesta. Ela dizia assim, eu não sou espírita. Eu não sou espírita. E é um dos livros que mais vendem na doutrina espírita, na literatura espírita, é o livro da Zíbia Gasparetto. Né? E, então, o espírita é um pouco assim. Eu acho que ele fica confortado em ser enganado, ele fica confortado em continuar dentro daquele marasmo, marcando passo, sabe? É o que eu digo. Uma vez eu fui fazer uma palestra, aliás, ultimamente, eu fiz poucas palestras ultimamente, quase nenhuma, porque eu ia fazer palestra em centro espírita e eu acabava falando aquilo que eles não queriam ouvir. Não é? A última que eu fiz, eu falei a respeito de Kardec, e uma senhora, entre 50 ou 60 pessoas que estavam ouvindo esse bate-papo,
levantou, se eu vou comprar o livro dos Espíritos e vou estudar. Eu só falei, ganhei a palestra. Mas nunca mais fui convidado para ter palestra naquele centro espírita. Né? Então, é assim. Né? Por quê? Se você vai, faz uma palestra e fala para as pessoas aquilo que é a realidade da doutrina dos Espíritos, elas não querem ouvir. Elas não querem. Elas fazem questão de se manter ignorantes, questão de se manter na ignorância e de tratar Kardec como um ilustre desconhecido. Ilustre desconhecido. Você falou do seu Milton agora, e eu me lembrei de uma frase que eu de comentar, que é até de um colega dele, de um conhecido dele, que é um venezuelano, que ele me faltou o nome desse venezuelano, que ele chama os espíritas de espiritónicos, é uma mistura de espíritas com católicos. Ou catopíritas também serve. Como é que chama? Catopíritas. Ou seja, tudo a mesma coisa. Tem toda essa base religiosa que traz do catolicismo e se dizem espíritos. É isso mesmo. É naturalista. É uma pena que a gente saiba disso, que isso aconteça nos centros espíritas, e é pior, né, Luiz? Em todos os lugares do Brasil, acho que mais de 90%. É isso mesmo, é isso mesmo. O Brasil foi pródigo em transformar a doutrina espírita em uma religião. O brasileiro, o movimento espírita brasileiro, foi pródigo em transformar a doutrina dos espíritos numa religião, que não é uma religião. Aí você fala isso para as pessoas, falam, não, mas é sim. Não, não é não. Porque a religião, como ela é conhecida, a religião institucionalizada, com hierarquia sacerdotal, com dogmas, com rituais, e etc., não tem absolutamente nada a ver com a doutrina espírita. Primeiro, o conhecimento da ciência. Segundo, o conhecimento da filosofia espírita. Terceiro, a consequência moral que isso traz. Se nós quisermos chamar a consequência moral trazida pelo conhecimento da ciência dos espíritos de religião, pode chamar, fique à vontade. Acho que não tem nada a ver com a instituição religiosa, absolutamente nada. Absolutamente nada. Não é? Lá no livro que é o Espiritismo, Kardec deixa claro, quando ele tem o diálogo com o padre, ele fala assim, olha, quem transformou, ou quem quer transformar a doutrina dos espíritos numa religião são vocês, a igreja. Porque ela nasceu ciência e não religião. Então, e aliás, Kardec fez com a doutrina dos espíritos aquilo que nenhum outro pesquisador da sua época, antes e depois dele, fez com o espiritismo. Aliás, nós estávamos falando, terça-feira passada, em William Crookes, depois eu lembrei o nome dele, que foi aquele presidente da Sociedade, da Real Sociedade de Ciências de Londres, que fez a pesquisa com Kate King, né, com o espírito de Kate King, e no final fez a declaração para os seus pares da Sociedade a Real Sociedade Acadêmica de Londres, que sim, a existência dos espíritos é uma realidade. Né? William Crookes. Então, Kardec não foi atrás de provar o fenômeno. Ele não foi atrás de realizar fenômenos espíritas. Muito pelo contrário. Ele foi atrás de encontrar as leis que regiam esses fenômenos. E toda vez que você encontra uma lei que rege um fenômeno considerado maravilhoso ou sobrenatural, isso deixa de ser maravilhoso e sobrenatural para cair na regularidade dos fenômenos naturais. Quem é que acha hoje o trovão um fenômeno maravilhoso e sobrenatural? Porque os cientistas que estudam essa matéria entenderam e provam através de seus estudos que nada mais é que energia acumulada nas nuvens e que descarregada na Terra
pela atração magnética que a Terra tem com as nuvens, acaba se transformando neste raio de luz acompanhado por toda a energia descarregada sobre ele. Então ninguém mais acha um trovão alguma coisa. Minha mãe falava, se a voz, Deus está bravo. Minha mãe, na ignorância dela, falava assim, Deus está bravo. Cobram os espelhos. Cobram os espelhos e tal, essas coisas todas. Mas hoje em dia, qualquer criancinha de primário sabe que isso não tem nada de sobrenatural, nem de milagroso, nem de extraordinário. Assim fez Kardec com a doutrina dos espíritos. Ele destruiu o maravilhoso sobrenatural, o milagre. Não existe nada disso. Tudo é regido por leis naturais, leis que pertencem à própria natureza. Então, acabou. E não foi à toa que foi declarada a guerra contra a igreja, né? Exatamente. Pela ótica da igreja, não pela ótica de Kardec. Exatamente. A igreja é inimigo fidagal da doutrina dos espíritos exatamente por essa razão. Né? Aliás, a igreja católica, ela manda no mundo desde sempre. Faz 2000 anos que a igreja católica manda no mundo. Teve gente que foi estraçalhada pela igreja católica. O nosso Rui Barbosa é um deles. O Rui escreveu a primeira Constituição brasileira, a Constituição Republicana brasileira, e para escrever a Constituição laica, ele escreve um livro, aliás, ele traduz um livro de Janus, escrito O Concílio e os Papas. O livro de Janus tem a grossura mais ou menos de uns 5 a 6 centímetros de grossura, e o Rui, para explicar aquele livro, escreve um outro livro que tem mais ou menos uns 10 centímetros de grossura, para explicar por que ele estava escrevendo uma Constituição laica. Porque até então, a religião oficial do Brasil era o catolicismo. E, por sorte, o Brasil realmente é abençoado nesse aspecto. O Rui conseguiu escrever, e até hoje a nossa Constituição é uma Constituição laica. E para muitos religiosos, é uma Constituição ateia. E o laicismo não tem nada a ver com o ateísmo. São duas coisas completamente diferentes. Né? O laicismo da nossa Constituição diz que não há religião oficial, que o Estado não sofre a ingerência da religião. E nós devemos isso a este querido irmão baiano, inteligentíssimo, chamado Rui Barbosa. Mas que isso foi execrado pelos padres, pelos bispos, pelos cardeais, por ter escrito uma Constituição laica. Né? Outro, no tempo de Kardec, foi aquele que participou do ato de Barcelona. Né? Como é que era o nome dele? Maurice Lachade. Bispo de Barcelona. Houve um ato, o Maurice era perseguido na França por ele combater o catolicismo francês. A França era comandada pelos padres, comandada pelo catolicismo. E o Maurice muda para a Espanha, vai morar em Barcelona. E quando o Kardec lança o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médios e tal, ele importa, pagando todas as taxas e tal, ele importa para Barcelona o livro de Kardec, para vender. Ele era um livreiro, para vender na Espanha, os livros de Kardec. E o bispo de Barcelona, sabendo que esses livros iam chegar em Barcelona, promove o Auto de Barcelona. Ele confisca esses livros indevidamente, totalmente fora da lei, porque aqueles livros chegaram a Barcelona de forma totalmente ilegal. Aliás, Kardec não fazia nada que era ilegal. Né? E ele confisca esses livros e queima esses livros em praça pública, no chamado Auto de Barcelona. E o Maurice, esse foi um fato histórico, os espíritos dizem para Kardec, não se incomode não, porque isso vai ser uma propaganda estrondosa para a doutrina espírita, estrondosa. E realmente foi, porque, bom, o espanhol é teimoso por natureza. Né? Pô, se o bispo queimou, vamos saber por que ele queimou. Aí, em vez de vender 10 livros, vendeu 1000.
né? E o Maurice, ele escreve um livro, eu tenho esse livro, e já li uma parte dele, eu não consigo ler todo, ele realmente é pesado, chamado Os Crimes dos Papas. É de Maurice Lachata esse livro, e tem na literatura espírita para vender. É que os catopílitas não se interessam por ele, né? Mas tem na literatura espírita esse livro, assinado por Maurice Lachata, chamado Os Crimes dos Papas, aonde o Maurice relata desde o primeiro Papa até o momento em que ele escreve o livro, tudo, como as coisas aconteciam dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica é um antro de crime. Essa é a realidade. E o título tem tudo a ver com aquilo que acontecia na Igreja Católica. Os crimes dos papas. Era muito chique, dava um status social e político ser papa. Então, o cargo era comprado em dinheiro, como é hoje, como até hoje. Era comprado em dinheiro, comprado a peso de ouro. Né? Então, se as pessoas lessem aquilo, né, desbancariam esta empáfia da Igreja Católica e das autoridades da Igreja Católica. Olha o que este Papa que está aí, hoje, este argentino comunista, faz com a Igreja Católica. Ele está destruindo a Igreja Católica com os seus atos, com aquilo que ele faz, com a sua empáfia, com o seu orgulho. Conseguiram colocar, bom, os problemas da perspectiva dos papas, conseguiram agora colocar no comunismo. Com certeza. Infelizmente fizeram isso, né? A Sônia comenta: amo doutrina espírita, ontem, hoje e sempre. Muito bem, Simone. Estuda a doutrina, viu, Simone? Porque a melhor coisa que nós podemos fazer é estudar a doutrina dos espíritos. Continue amando. Estude e divulgue a doutrina dos espíritos para aqueles que você ama também. A Daniele comenta a seguinte coisa: fui convidada para assistir uma palestra no Centro Espírita aqui em Jaú. Já perguntei, vamos discutir Allan Kardec? A pessoa me disse que não. Seria sobre André Luiz. Ela respondeu: eu agradeço, mas só estudo Kardec. A Dani é uma companheira lá da Associação Jauense de Estudos Espíritos, quase uma fundadora da casa. Ela chegou, havia muito pouco que nós tínhamos fundado a Associação Jauense, e ela ficou lá 18 anos conosco, aproximadamente. E ela conheceu o Espiritismo na Associação Jauense de Estudos Espíritos, que não tem rigorosamente nada a ver com os estudos de André Luiz, Emmanuel, etc. Então, por isso que ela responde dessa maneira. E ela fica indignada quando alguém faz uma palestra a respeito desses autores, porque não tem absolutamente nada a ver, né, com o nosso querido mestre. Nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos dessa noite para ver se a gente consegue acabar esse item 7. Nós encerramos o 7, eu acho que o 7 foi encerrado, não? Não, nós estamos no 7 ainda. Nós estamos no 7, estamos nele ainda. Esses erros lamentáveis não tirariam aos sábios, entretanto, os títulos com que loucos assuntos conquistaram nosso respeito. Mas é necessário um diploma oficial para se ter bom senso? E fora das cátedras acadêmicas, não haverá mais do que tolos e imbecis? Basta olhar para os adeptos da doutrina espírita para se ver se entre eles só existem ignorantes e se o número imenso de homens de mérito que a abraçam permite que a releguemos ao rol das simples crendices. O caráter e o saber desses homens autorizam-nos a dizer, pois se eles o afirmam, deve pelo menos haver alguma coisa. Repetimos ainda que, se os fatos de que nos ocupamos estivessem reduzidos ao movimento mecânico dos corpos, a pesquisa da causa física do fenômeno seria do domínio da ciência.
mas desde que se trata de uma manifestação fora do domínio das leis humanas, escapa à competência da ciência material, porque não pode ser explicada por números, nem por forças mecânicas. Quando surge um fato novo, que não se enquadra em nenhuma ciência conhecida, o sábio, para o estudar, deve fazer a abstração da sua ciência. Põe de lado a ciência que conhece, né? Limpa a cabeça, né? Não vem com ideias pré-concebidas para estudar uma ciência nova, que você vai ter a possibilidade de conhecê-la. É isso que Kardec está falando. O homem que considera a sua razão infalível está bem próximo do erro. Não existe nada infalível no nosso mundo. No nosso mundo, tudo é falível, inclusive a própria ciência. Mesmo aqueles que têm as mais falsas ideias apoiam-se na própria razão e é por isso que rejeitam tudo que lhes parece impossível. Os que ontem repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade hoje se orgulha, apelaram a esse juiz para as rejeitar. Aquilo que chamamos razão é quase sempre orgulho mascarado. E quem que se julga infalível coloca-se como igual a Deus. Dirigimos-nos, portanto, aos que não são bastante ponderados para duvidar do que não viram, e julgando o futuro pelo passado, não acredito que o homem tenha chegado ao apogeu e a natureza lhe tenha virado a última página do seu livro. Quer dizer, não foi dada a última palavra. A própria doutrina dos espíritos, a ela é atribuído que os espíritos levantaram somente a ponta do véu. Tudo aquilo que nós conhecemos a respeito do mundo dos espíritos é apenas a ponta do véu. Nós podemos dizer que nós não sabemos quase nada a respeito do mundo espiritual, embora tenha sido revelado muitas coisas, explicado muitas coisas, por ordem do próprio Espírito de verdade, que não nada mais é do que o próprio Jesus. O próprio Jesus de Nazaré, que comandou esta revelação à humanidade. Não é? Mas é a ponta do véu somente. Como? Kardec disse isso numa conversa, né? Sim, Kardec... O Espírito de verdade era Jesus. Não, a pessoa... Isso está numa revista espírita que eu estou buscando em reencontrar, reler, para poder escrever alguma coisa no sentido de esclarecer os espíritas, ou aqueles que se interessam pelo assunto, de que Kardec faz essa afirmação literalmente. É uma carta que ele recebe de uma mãe preocupada com os problemas de sua filha. E ela relata para Kardec esses problemas, e no diálogo que esta mulher tem com Kardec, ela pergunta para Kardec se o Espírito de verdade é o próprio Jesus ou não. E ele fala, quem poderia ser, se não o próprio Jesus? Então Kardec faz essa afirmação literalmente. Se o mestre faz essa afirmação literal, quem somos nós para dizer que não é? Então, é sim, e fica claro, porque muitas mensagens ditadas aos médiuns do tempo de Kardec, no próprio livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa a mensagem em verdade vos digo, como Jesus, pelo menos como era relatado pelos seus seguidores, que Jesus começava as suas falas. Então ele dá todas as dicas de que era eles, e por que não? E por que não ser Jesus? Se ele, como espírito perfeito e puro, aceita reencarnar entre os homens, olha, imagine você reencarnar entre pessoas semi-selvagens, há 2000 anos atrás. Bom, o homem ainda é semi-selvagem, né? Imagine você há 2000 anos atrás como uma coisa andava por aqui. Né? Aceita reencarnar entre semi-selvagens para pregar, para ensinar
o homem a respeito das verdades espirituais. Senhora, o que vocês têm ouvido, olho por olho, dente por dente, não é assim. Está errado. Ame o seu próximo. Perdoa o seu inimigo. Se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. O homem era pegado, essas coisas. O que Moisés pregava era o código de Hammurabi. Ainda. Olho por olho, dente por dente. Se alguém roubar a tua vaca, vai lá, rouba a mulher dele e a cabra dele. Era olho por olho, dente por dente mesmo. Né? Então, como o homem é um ser naturalmente agressivo, vingativo, ele prefere levar muito mais em consideração o código de Hammurabi que o código de Jesus. Até hoje. Né? Então, imagine esse espírito puro vivendo em mundos celestiais, né? Num conforto espiritual total, aceitar reencarnar entre os homens para trazer essa verdade. Então, por que não? 1854, em meados do século XIX, Jesus, ele mesmo, junto com seus mensageiros divinos, outros espíritos puros e espíritos superiores, espíritos de todas as classes, mas aqueles que vêm ensinar as coisas espirituais são os espíritos puros e os espíritos superiores. Por que não ele comandar esta ação? Porque naquela época houve uma invasão dos espíritos na Terra. Uma invasão. Eles realmente invadiram. E se manifestaram em todos os lugares do mundo. Como fala aqui nessa introdução. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Né? Eles invadiram a Terra. Para dizer, olha, nós existimos. Nós estamos aqui. Acordem. Abram os seus olhos, acordem para esta realidade. E parece que o homem até hoje está meio que dormindo, meio que dopado pelo materialismo imposto pela vida humana, pela vida aqui na Terra. É impressionante isso. É impressionante como as pessoas não levam isso em consideração, a não ser que ele seja atingido pela vida de alguma maneira e entenda, e busque, porque ele vai fazer o quê? Se a matéria não lhe resolve o problema. Se aquilo que ele tem não lhe resolve o problema. Se o prestígio social não lhe resolve o problema. Se o prestígio político não lhe resolve o problema. Se o poder não lhe resolve o problema. Se os bens materiais não lhe resolvem o problema. Onde é que eu vou buscar a solução para aquilo que eu estou sentindo? Onde eu vou buscar as respostas para aquilo que eu estou sentindo? Quando a prostituta se aproxima de Jesus, lava-lhe os cabelos, perfuma os seus cabelos e convida Jesus para ir à sua casa, ele diz, olha, ainda não é o momento. Eu vou à sua casa. Mas ela convidou com outros propósitos. Jesus, segundo consta, era um homem bonito. Não sei se era mesmo ou não, mas pouco importa. Convida Jesus para ir à casa dele. Diz, olha, ainda não é o momento. Quando essa mesma prostituta se vê atacada pela doença da época, que era a lepra, aí Jesus vai à casa dela. Aí sim, ele é recebido como Messias, como enviado do Criador, para auxiliá-la espiritualmente nos seus problemas. Assim somos nós em relação à doutrina espírita. Enquanto nós não somos atingidos pela lepra da vida, pelas atribulações da vida, nós não vamos em busca das verdades espirituais. Não é? Jesus era visto como, pelos poderosos da época, como um visionário. Filho de carpinteiro, pô, o Zé Mané, nascido lá num vilarejo, em Nazaré, que era um vilarejozinho, sem expressividade nenhuma. Jesus não é Jesus de Belém, coisa nenhuma. Isso é uma fantasia criada aí pelos religiosos para tentar dar importância para Jesus e associar ele à narrativa de outros deuses que apareceram no mundo e tal. Né? Não tem nada a ver com realidade. Jesus nasceu em Nazaré, filho de carpinteiro, a mãe teve um parto normal, teve relação sexual com seu pai, não teve nada de diferente na vida dele. Ele era um espírito perfeito, com conhecimento muito acima da média da humanidade. Ou melhor, das grandes cabeças da humanidade, porque quando era criança ele dava lição para os anciões da época.
né, anciãos da época. Ele dava lição, ele ia lá no templo, que naquela época era facultado a todas as pessoas falar nos templos, né? Os sacerdotes falavam, os fariseus falavam, depois era dada a oportunidade para as pessoas do povo ir lá na frente, no púlpito, falar aquilo que quisessem falar, ou perguntar, ou tirar dúvidas e tal, né? Coisa que não se faz hoje, né? Mas naquela época os judeus faziam isso. E Jesus subia lá no púlpito e falava, e ficavam embevecidos com seus ensinamentos, porque ele estava muito acima do conhecimento humano. Ele estava realmente muito acima, em progresso, era um espírito puro, né? Então, esse homem encarna aqui na Terra com esse propósito. Quer dizer, se ele encarna aqui na Terra, aceita reencarnar aqui na Terra com esse propósito, por que não ser ele o protagonista dessa doutrina? Por que não ele protagonizar o conhecimento espírita e facultar esse conhecimento espírita ao homem? Não tem por que não ser. Né? Tem gente que tem uma coisa que eu não sei se é e tal. Já ouvi essa resposta de muita gente e eu não sabia o que pensar, porque eu nunca tinha ouvido nada em Kardec a esse respeito, né? Kardec era muito discreto ao falar de Jesus, até as mensagens que foram ditadas, assinadas por Jesus de Nazaré, ele não coloca assinatura, né? Ele tem aquele cuidado de não, ele mesmo fala, eu não coloco assinatura porque é um ser que está tão acima da gente que, sei lá, fica difícil, né, para a gente colocar a assinatura dele. Mas nessa resposta, nesse diálogo com essa senhora, ele fala categóricamente, ele faz essa afirmação categoricamente. De que é sim. Você lembra? Revista Espírita, eu estou estudando novamente a Revista Espírita para encontrar essa afirmação. Eu não sei se é 1863, 64, 65, né, em qual delas está. Mas esta afirmação existe. E eu estou falando que existe porque eu li. E na época, como eu já pensava assim, para mim foi apenas uma afirmação daquilo que eu já pensava. E eu não tive o cuidado, eu devia ter tido o cuidado de anotar em que revista, em que mês, em que tópico estava essa afirmação. Porque é uma afirmação que fundamenta tudo aquilo que foi revelado na doutrina dos Espíritos. E dá a ela a autoridade não só da revelação como algo racional, né, mas também a autoridade moral, né, de Jesus como protagonista dessa revelação. Kardec, como era uma pessoa extremamente séria, né, extremamente racional, jamais ia fazer uma afirmação dessa se ele não tivesse convicção daquilo que estaria afirmando. Com absoluta certeza, tenho absoluta convicção disso. Eu confio em Kardec, confio muito em Kardec, porque ele não tem... primeiro que a gente nota que ele não tem vaidade nenhuma, diferentemente de muitos médios brasileiros aí, que se consideram os bambambãs da doutrina espírita e tal. Ele não tinha, ele é chamado de criador da doutrina espírita. Então, eu não sou criador da doutrina espírita, o criador da doutrina espírita são os espíritos. A obra é dos espíritos, não é minha. Ele fala isso naquele livro, A Viagem Espírita, de 1862. Ele percorre a França, fazendo palestras nos grupos espíritas daquela época. Ele fala isso com clareza, com clareza. Ele não tinha a menor vaidade em relação à doutrina dos espíritos, se considerava um aprendiz, né? Então eu tenho uma confiança muito grande em Kardec, pela qualidade do seu caráter, da sua personalidade, do seu comportamento. A gente, estudando Kardec, a gente aprende até a maneira pela qual ele se pronunciava a respeito das coisas, o seu equilíbrio, a sua
o seu cuidado no uso das palavras, em não ofender, em não magoar, em não confrontar desnecessariamente os outros, as outras pessoas, né? Então, Kardec era ele realmente, para mim, um espírito superior, missionário. Ele não era tarefeiro como nós, não. Nós somos meros tarefeiros aí, que recebemos aí de Deus a incumbência de ser pais, esposas, parentes, trabalhadores, meros tarefeiros. Até mesmo como pais, os espíritos consideram a paternidade como uma missão, né? Mas Jesus não. Jesus era Kardec não. Na minha opinião, Kardec era um missionário. Ele não veio aqui para errar, não. Como muita gente diz, não, ele seria substituído se ele falhasse na sua missão, no seu trabalho. Para mim, eu particularmente acho o seguinte: Kardec, como espírito superior, não falharia, como não falhou no seu trabalho, né? E veio sim como missionário, né? Ser intermediário, porque para mim ele fazia parte desse grupo do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade é um grupo de espíritos comandados por Jesus de Nazaré, encarregados de trazer à humanidade a revelação espírita. Para mim, ele pertencia a esse grupo. O Espírito se comprovou pela humildade e pela ausência de vaidade dele. Sim, pela qualidade do seu trabalho. Irretocável. Ele recebeu a informação do Espírito de Verdade, sequer por um ato de vaidade, né? Sequer vaidoso seria se ele tivesse dito, não, Jesus está aqui falando. Não falou isso. Isso demonstra a sua ausência de vaidade. Pelo contrário, né? Ele omitia, quando Jesus assinava alguma mensagem, ele omitia a assinatura de Jesus. Eu não estou à altura disso. Eu não estou à altura, né? Tem uma mensagem aqui de uma pessoa chamada Felipe, assim: boa noite. A atual situação do homem na esfera terrena tem uma orbe de espíritos encarnados de uma vibração baixa. Estamos em acumulações para a mudança, para o mundo sair da expiação, para a evolução. Estou vendo o trabalho será árduo. De certa forma, Felipe, a sua afirmação tem alguma razão de ser, mas ela está mal colocada, viu, Felipe? Não existe vibração baixa. O espírito é imperfeito, apenas isso, né? Não tem nada de errado, não. Nós somos espíritos imperfeitos. E vai chegar um momento, pela lei natural de evolução, de progressão dos espíritos, que o homem vai sair dessa situação que está, e realmente o mundo vai deixar de ser um mundo de expiação e provas para ser um mundo de regeneração, né? É isso mesmo. E a Daniele está falando o seguinte: que maravilha, gratidão. Nós é que estamos maravilhados pela presença de todos vocês conosco, e nós é que agradecemos a presença de todos vocês conosco. É sempre um prazer muito grande estar junto com vocês e estudar essa doutrina junto com todos vocês. Nós vamos anotar aqui o item 8, perseverança e seriedade. No nosso livro, para... Como é que é? No próximo estudo começamos com isso. Isso, começamos aqui no item 8. Hoje é dia 16 de 2 de 22. Neste mesmo item tem 3 anotações. Em 2007, 2009 e 2019. Agora 2022. Nesse mesmo item aqui. Mas muito bem. Alguém tem alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta a respeito disso que nós comentamos? Ou está tudo claro? Tudo claro, eu queria agradecer a você mais uma vez pelo seu conhecimento. Olha, eu que agradeço, e agradeço também a oportunidade de estar com vocês, com a Simone, com o Gabriel Tobias, com o Felipe, com a Daniele Buoso e com a nossa querida Isabel Feitor.
É um prazer muito grande também com o Alexandre, lá de Florianópolis. Nós temos aí um Brasil participando dos nossos estudos hoje. É muito bom, é muito gratificante nós termos a participação de todos vocês. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, como é o nosso hábito? Muito bem, vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade. E aqui estamos reunidos em seu nome para estudar o livro dos Espíritos. Queira a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Auxilia-nos, Senhor, a receber as boas inspirações dos bons espíritos, dos nossos espíritos guias, a fim de melhorarmos a nossa conduta moral. Ajuda-nos ainda a conduzir a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e da sua equipe, nós declaramos encerrado os nossos estudos dessa noite. Que assim seja.